E se Jesus estivesse no seu lugar hoje, no meio das suas lutas, incertezas e desafios diários, como ele reagiria? Será que ele sentiria medo, ansiedade ou raiva? Ou será que ele enxergaria tudo de uma forma completamente diferente? Agora imagine por um instante que você pudesse ver sua vida com os olhos de Jesus. Como seria? Será que suas preocupações teriam o mesmo peso? Será que suas decisões seriam as mesmas? Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa reflexão pode transformar completamente sua maneira de viver e enxergar a vida. Todos nós, em algum momento, nos sentimos sobrecarregados. Problemas financeiros, conflitos familiares, pressões no trabalho, enfermidades, incertezas sobre o futuro. São tantas questões que muitas vezes nos fazem perguntar: Deus, o que eu faço agora? Mas e se, em vez de perguntar o que você deve fazer, você perguntasse: o que Jesus faria no meu lugar? Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um exemplo perfeito de como devemos agir. Ele enfrentou traição, rejeição, cansaço e até a morte, mas nunca se desesperou. Então, como podemos aplicar isso à nossa realidade? Vamos falar sobre 7 áreas essenciais da vida e como Jesus agiria em cada uma delas. 1. Na família. Jesus priorizaria o amor. Se Jesus estivesse na sua casa hoje, ele colocaria o amor acima de qualquer desentendimento. Quantas vezes discutimos por coisas pequenas? Quantas vezes guardamos ressentimentos? Jesus sempre escolheu o amor, mesmo quando foi traído, humilhado e rejeitado. Em Efésios 4:32, a Bíblia nos diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se Jesus estivesse na sua família, ele escolheria perdoar ao invés de alimentar rancor. Ele colocaria a paciência e a compaixão acima do orgulho. Mesmo diante de desentendimentos, ele buscaria a paz e o diálogo, sem deixar que o orgulho tomasse conta. Ele daria o primeiro passo para restaurar relacionamentos, sem esperar pelo outro. Jesus ensinaria que o amor é maior que qualquer falha e que a união familiar deve ser preservada acima de qualquer ressentimento. E você, tem escolhido o caminho do amor ou do afastamento? 2. No trabalho. Jesus teria excelência e integridade. E no seu trabalho, se Jesus estivesse na sua posição, como ele agiria? Será que ele faria tudo de qualquer jeito? Ou daria o seu melhor? Em Colossenses 3:23, lemos: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Jesus trabalharia com dedicação, sem murmurações, sem enganos, sem desonestidade. Ele daria o seu melhor em cada tarefa, não apenas para agradar aos homens, mas porque veria o seu trabalho como um serviço a Deus. Ele seria justo e trataria seus colegas com respeito, sendo um exemplo de humildade e paciência. Além disso, ele não se envolveria em fofocas, desonestidades ou atitudes que prejudicassem os outros para benefício próprio. Ele ensinaria pelo exemplo, mostrando que a verdadeira excelência vem de um coração que trabalha com integridade. Será que temos honrado a Deus através do nosso trabalho? Será que temos refletido o caráter de Cristo na forma como lidamos com nossas responsabilidades e com aqueles ao nosso redor? 3. Nas finanças. Jesus confiaria em Deus e seria generoso. E quanto ao dinheiro, será que Jesus viveria preocupado com boletos, contas e dívidas? Ou será que ele confiaria plenamente no Pai? Em Mateus 6:31-33, Jesus nos ensina: não vos inquieteis, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que nossa segurança não deve estar no dinheiro, mas em Deus. O dinheiro é essencial para vivermos bem, para suprirmos nossas necessidades, ajudarmos nossa família e até contribuirmos com o reino de Deus. No entanto, ele não pode ser o centro de nossas vidas. Jesus nos ensina a confiar em Deus e a sermos generosos. Ele sabia que o dinheiro pode nos trazer conforto,
mas nunca deve definir quem somos. Ele nos convida a usá-lo com sabedoria, sem avareza, sem ansiedade e sempre com o coração disposto a ajudar quem precisa. Será que estamos administrando nossas finanças com a mentalidade que Cristo nos ensinou? 4. Na saúde, Jesus cuidaria do templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Jesus se alimentava bem, descansava e orava para manter sua paz interior. Ele compreendia que o bem-estar físico influenciava diretamente sua disposição e clareza espiritual. Será que estamos cuidando do nosso corpo como deveríamos? Estamos nos alimentando com sabedoria, praticando exercícios, descansando o suficiente e buscando um equilíbrio emocional? Muitas vezes negligenciamos a saúde em meio às preocupações diárias, mas Deus deseja que tenhamos uma vida plena. A boa saúde nos permite servir melhor, amar com mais disposição e viver com energia para cumprir nossa missão. Lembre-se, cuidar do corpo não é vaidade, mas um ato de responsabilidade e gratidão pelo tempo que Deus nos deu. 5. Nos relacionamentos, Jesus amara até os que o feriram. Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. Mateus 5,44. Será que temos perdoado ou guardado mágoas? Será que tratamos as pessoas com paciência e bondade? Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, mostrando que o amor é maior que a dor. Nos nossos relacionamentos, estamos escolhendo perdoar ou alimentar ressentimentos. O perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. Quando Jesus nos chama a amar os inimigos, Ele nos desafia a transcender nossa natureza humana e a refletir o caráter de Deus. Não se trata de um amor passivo ou de uma aceitação cega do mal, mas de uma atitude que escolhe não retribuir o mal com mais mal. Em Lucas 23:34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele nos ensina que o perdão é uma escolha, não um sentimento, e que o verdadeiro amor é aquele que se sacrifica, até mesmo quando o outro nos machuca. Nos nossos relacionamentos diários, é fácil se deixar levar pela dor e pela raiva quando alguém nos fere. Mas a pergunta que Jesus nos faz é: você está disposto a amar como Ele amou? Isso exige uma entrega, uma renúncia ao orgulho e à vingança. Quando praticamos o perdão, estamos permitindo que Deus trabalhe em nós e através de nós. Ele nos cura de dentro para fora e nos ensina que o amor incondicional é capaz de transformar até os corações mais endurecidos. Afinal, assim como Ele nos perdoou, somos chamados a perdoar, oferecendo aos outros a mesma graça que recebemos. 6. Na espiritualidade, Jesus priorizaria sua comunhão com o Pai. Jesus constantemente se retirava para orar. Ele sabia que sem comunhão com Deus, nada poderia fazer. E nós? Será que temos priorizado nossa vida espiritual ou estamos deixando para depois? Ter momentos diários de oração, leitura da palavra e louvor fortalece nossa fé e nos dá direção. Se Jesus estivesse no nosso lugar, Ele jamais abriria mão de sua comunhão com Deus. A espiritualidade de Jesus é uma necessidade profunda de se conectar com o Pai. Ele entendia que a força para enfrentar os desafios da vida vinha dessa relação íntima e constante com Deus. Quando ele orava, não era uma simples formalidade, mas um momento de renovar a sua missão, de alinhar seu coração à vontade do Pai e de buscar sabedoria para os momentos difíceis. Da mesma forma, nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a buscar essa mesma intimidade, não apenas nos momentos de crise, mas como um estilo de vida diário. Se Jesus, sendo Filho de Deus, sentia essa necessidade de orar, quanto mais nós, que dependemos completamente da graça e da direção divina. A oração, a leitura da palavra e o louvor não são apenas atividades espirituais, mas formas de nos mantermos firmes, focados e alinhados com o propósito que Deus tem para nós. 7. No propósito, Jesus viveria para cumprir a missão do Pai. Jesus tinha um propósito claro: fazer a vontade do Pai. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você está vivendo para Deus ou apenas sobrevivendo? Todos temos um chamado, e descobrir esse chamado nos dá direção e significado.
Quando vivemos para Deus, encontramos paz e propósito. Viver para cumprir a missão do Pai não significa apenas realizar grandes feitos, mas, muitas vezes, implica em ser fiel nos pequenos gestos e nas escolhas diárias. Jesus, ao longo de sua vida, dedicou-se a servir, a ensinar, a curar e a mostrar o amor de Deus de forma prática e tangível. Ele sabia que seu propósito não se limitava a um momento específico, mas era uma missão contínua, que se manifestava em cada palavra, atitude e ação. E nós estamos vivendo de acordo com a missão que Deus nos confiou? Muitas vezes, nos perdemos na rotina e esquecemos que somos chamados para um propósito maior, que transcende as preocupações cotidianas. Quando alinhamos nossas vidas com o propósito divino, sentimos uma paz que vai além das circunstâncias, sabendo que cada passo, por mais simples que seja, está contribuindo para o avanço do reino de Deus. Conclusão: você pode viver como Jesus viveria. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele escolheria o amor na família, a excelência no trabalho, a confiança em Deus nas finanças, cuidaria da saúde, perdoaria nos relacionamentos, priorizaria sua comunhão com o Pai e viveria com propósito. Mas a boa notícia é: Ele está com você agora mesmo. Ele te fortalece, te guia e te ensina. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E agora, tem um vídeo especial aparecendo na tela que vai abençoar ainda mais sua vida. Clique e assista. Que Deus te abençoe e até a próxima.